Deus abençoe. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu gostei, deixar o seu like e fazer seus comentários. Ajude-nos a divulgar esta mensagem. Deus abençoe. Começando aqui, falando de projetos. O projeto, eu vou dar mais uma direção, e é importante que você que tem recebido isso, que contagie a sua família acerca disso, porque tudo nessa vida, você pode prestar atenção, a Bíblia nos ensina a fazer memoriais, Sempre as pessoas, nós temos várias referências bíblicas, onde as pessoas traziam tanto as suas necessidades como os seus problemas, as suas guerras, as suas dores, escritas diante do Senhor, como a Bíblia nos ensina a fazer os nossos memoriais. Acho que, se não me falha a memória, foi o ano passado, se não me engano, no começo do ano passado, ou no final do ano passado, a bispa buscou parte dos projetos dela, dos memoriais dela, e ela postou algo mostrando a nós. Quem lembra disso, por favor? Exatamente, ela postou os rascunhos, aqueles memoriais, aqueles projetos, aqueles pedidos de orações que ela começava a fazer por escrito ao Senhor, e colocar aquilo em oração, colocar aquilo em consagração, colocar aquilo diante de Deus, e mostrando também a materialização, as mudanças, as transformações que foram acontecendo. Tem gente que acha isso aqui uma besteira, mas eu vou dizer para você que acha isso aqui uma besteira. Na tua vida tudo é documentado. Você tem certidão de nascimento, você anda num carro que é documentado, você mora numa casa que é documentada. Quando você vai estudar, tem um documento, tem o seu currículo escolar, tudo, os seus filhos têm registro, tudo nessa vida tem registro, tudo é documentado. Nós fazemos os nossos memoriais, cada ano é um novo ano, cada ano é uma nova oportunidade, cada ano nós não fazemos o pedido, nós fazemos um projeto de realização, um projeto de conquista, e colocamos força nisso. Existem muitas pessoas, e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que eu gostaria que você prestasse, assim, muita atenção. Se você absorver o que você vai receber aqui hoje, eu tenho certeza, mais uma vez, parece que a gente repete as mesmas coisas, mas é uma mensagem para mudar tudo na tua vida. Então, mas eu introduzo falando sobre isso, sobre projeto. Você que não leva a sério, não adianta. Eu tenho falado sobre isso é uma lei, e não adianta a gente querer mudar. Não adianta dizer que eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou o bicho-papão, eu sou um realizador, eu sou extraordinário. Não adianta. Os resultados é que vão dizer. Eu sou os meus resultados. Ponto. Não tem conversa. Não adianta a gente dizer, nós precisamos ter uma visão lúcida de nós mesmos. Às vezes a gente diz, eu asso, eu frito, eu cozinho. Quando a gente olha, os resultados vão denunciar diferente, em todas as áreas. Então é importante que a gente pare e reveja muitas coisas. É importante que nós possamos parar e analisar aonde estão os pontos. Eu poderia dizer aqui, como eu disse, às vezes a gente fala assim, bispo, por que o jejum é feito hoje, no domingo? Porque nós entendemos que realmente, primeiro, o domingo é do Senhor. Domingo é um dia separado e consagrado justamente para um dia livre para servir, para adorar ao Senhor, um dia voltado justamente para isso. Biblicamente, nós cristãos vivemos isso, cremos nisso, assim como era o sábado no tempo judaico, na lei judaica, ainda.
Por que hoje? Porque durante a semana, certamente, nós estamos envolvidos com tantas coisas, com os afazeres, com o trabalho, com a correria do dia a dia, talvez não conseguiríamos fazer um jejum muito bem feito, separados, um jejum que nós pararíamos, meditaríamos, tempo de meditação, meditamos na palavra, oramos, meditamos num livro, meditamos no jornal, estamos em meditação, estamos em oração, consagrando ao Senhor os nossos projetos, buscando de Deus a visão, a direção. Se eu sou cooperador de Deus dessa obra, eu sei que Deus não vai fazer nada sem a minha cooperação. Eu preciso buscar de Deus a revelação daquilo que eu preciso fazer, da atitude que eu preciso tomar, da minha postura, aonde eu devo ir, qual é o passo de fé que eu devo tomar, enfim, consagrar a Deus todos os meus planos, todos os meus projetos para 2018. Tem uma promessa linda, ano da bondade. Agora, não se ofenda comigo e não receba mal a palavra. A gente não vai ter nada que a gente não plantar. Nós não teremos nada que nós não plantarmos. E começa em Deus. Eu diria assim, para quem quer crescer, realmente, primeiro passo, sai do maior número de grupo inútil que você tem de WhatsApp. Sai de redes sociais que não te acrescenta nada. Usa esse tempo para meditar, para ouvir, para ler aquilo que vai te agregar, aquilo que vai trazer conhecimento, revelação, sabedoria a você, aquilo que vai levar a tua mente, primeiramente a tua mente, para um outro nível. Você já viu? Olha uma dica que eu vou dar a você. Geralmente, nós, com as pessoas que nós convivemos, nós falamos a mesma língua delas. Você já prestou atenção que às vezes as pessoas, observe isso, observe que uma pessoa, quando você convive demais com uma pessoa, você fala como ela, até os trejeitos você pega os trejeitos dela. É verdade ou não é? Até os trejeitos você pega os trejeitos dela. As palavras dela são as tuas palavras. Os trejeitos delas acabam sendo os seus trejeitos. O tique delas, inconsciente, você está pegando o tique. Até o jeito de boca, o jeito de olhar, né? Tem gente que fala, dá uma torcidinha na boca, daqui a pouco o outro está dando uma torcidinha na boca também. Tem algumas palavras, o outro está usando as mesmas palavras. Então, nós precisamos estar atentos, porque gente com determinado problema vai se unir a gente com determinado problema e vai falar do mesmo problema. Gente que está passando por uma situação vai se unir a pessoas que estão passando pela mesma situação e vão falar sempre da mesma situação. E qual é a importância disso e você saber separar? Porque eu disse ainda nessa semana que nós precisamos aprender, além desse jejum que nós estamos fazendo, aprender a fazer um jejum chamado jejum de palavras. Jejum de palavras consiste em você utilizar a sua boca para de falar do problema, para de reclamar, para de tocar na situação, porque você só vai alimentar e fortalecer ele. Quando você deveria usar a tua boca para orar, para fazer declarações de vitórias. Declarações de vitórias, declarações de mudanças, como a Bíblia nos ensina.
Então, gente que está vivendo problema financeiro vai falar com pessoas que está... gente que o espírito não é um de fé, não é o espírito de fé, vai falar com gente, vai se unir a pessoas que estão no mesmo espírito e todos vão falar da mesma situação e reclamar da mesma coisa. Gente que tem problema no casamento vai falar com gente que tem problema no casamento e vão reclamar do casamento e vão falar o que não deve do casamento e daqui a pouco estão todo mundo envenenado. Gente que tem problema... tem mania de doença, de enfermidade, vai falar com outro que tem mania de enfermidade, e aí daqui a pouco está todo mundo contaminado. É um processo de contaminação, é um processo, como a Bíblia nos ensina, de envenenamento, porque a língua, ela pode envenenar. Amém? Então, cuidado, vigie nisso. Se você, tudo na sua vida é documentado, por que os seus projetos não? Por que você não tem memoriais? Por que você não estabelece? Primeiro, já muda tudo a partir do momento que nós começamos a consagrar. Nós estabelecemos projetos dirigidos pelo Espírito Santo. Projeto, lembre-se sempre de uma coisa, projeto não é simplesmente pedido. Tem gente que entra ano e sai ano e faz pedido e pedido não muda. Porque pedido é muito fácil, eu gostaria, mas projeto é diferente. Projeto a gente tem metas, projeto a gente tem estratégias, projeto nós colocamos força nele, projetos nós intensificamos, projetos nós colocamos, como a Bíblia ensina, nós colocamos toda a nossa força. Por isso que eles são alcançados, por isso que eles são materializados. Tem gente que acha que é simplesmente um papel, não, é um projeto. É um memorial, e é gostoso poder fazer como exatamente a bispa mostrou há um tempo atrás. Está aqui meus pedidos, onde tudo começou, quando eu falava para o Senhor que eu gostaria, que eu queria o meu negócio, que eu queria uma mudança na minha vida, queria o Osmar salvo, que eu queria... Está aqui, todos os memoriais, todos escritos. E aí você olha para trás e vê cada ponto que você colocou em oração, cada projeto que você colocou em oração, que você buscou, as transformações que Deus foi realizando, as mudanças, quanto crescimento. Amém, pessoal? Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Voltando, todas as pessoas bem-sucedidas, todas, são pessoas que têm rituais importantes naquilo que realmente vai trazer bons resultados à vida dela. Quando nós falamos da Bíblia Sagrada, nós falamos do maior manual de sucesso que um ser humano pode ter à sua disposição. É o maior manual de sucesso para quem quer ser extraordinariamente bem-sucedido em tudo e em todas as áreas. Em tudo e em todas as áreas da sua vida. Se nós gastássemos, eu diria assim para você, qual o problema que você está passando hoje? O que você está vivendo que você não gostaria de estar vivendo? O que você gostaria que fosse diferente na sua vida? E o que você está determinado a mudar? Determinado a mudar. Comece a se dedicar, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Se você quiser uma resposta, você vai pesquisar o que a Bíblia fala acerca do assunto que você está vivendo, do problema que você está passando. Você vai meditar, absorver, reter a informação e colocar em prática. E a situação vai mudar. Todas as pessoas bem-sucedidas, elas têm o hábito de gastar pelo menos 1 hora no dia para ler
ler aquilo que vai trazer crescimento à sua vida. Todas as pessoas bem-sucedidas, é o que eu disse, eu não tenho tempo. Tem, sai da rede social, sai do WhatsApp, sai da Netflix, sai da Sky, sai da net e foca nisso que você vai descobrir quanto tempo vai te sobrar. Remaneja algumas coisas, acorda mais cedo, dorme mais tarde e foca naquilo que vai trazer resultado da sua vida e essa situação vai mudar. Não adianta a gente se fazer de vítima, reclamando que a vida está mais difícil para você, que os problemas não. O que a palavra diz, o que eu posso aprender, o que eu posso aprender através de uma boa meditação, o que eu posso aprender através da abertura, qual a visão? Nós falamos a semana inteira sobre Paulo, que Paulo dizendo assim, eu aprendi o segredo, diga comigo, aprendi o segredo, de viver contente, ou seja, de estar contente em toda e qualquer situação, seja na necessidade, ou seja na fartura, seja no muito, ou seja no pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Não se trata de conformismo. Não se trata de conformismo, até porque ele está dizendo assim, eu não mudei absolutamente nada, porque, como nós falamos a semana inteira, tem pessoas que fracassam na necessidade, fracassam na luta, fracassam na adversidade, porque na adversidade elas não estão preparadas espiritualmente, não estão preparadas na fé, não estão preparadas emocionalmente, e aí o que acabam fazendo? Desistindo, se abatendo, se desmotivando, jogando tudo para o alto. Por quê? Porque não aprendeu o segredo, não tem equilíbrio, não tem uma fé constante. Muitos desistem, muitos perdem a capacidade de sonhar, muitos perdem a capacidade de realização, porque quando chega na adversidade, quando chega na necessidade, fracassam. Mas também existem pessoas que na fartura, no muito, também fracassam. Porque quando chega na fartura, quando chega no muito, é como se ela não precisasse fazer mais aquilo que ela fez, que a levou até aquele sucesso. É como se ela não precisasse mais orar, buscar, depender de Deus, pagar o preço que ela pagou, o nível de comprometimento, como ela fazia. Então Paulo está dizendo, eu aprendi o segredo, adaptar-me. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu não vou fracassar nem na necessidade, nem na fartura, nem no pouco, nem no muito. Quem está entendendo? É importante que você entenda isso, porque existem pessoas fracassando na necessidade e existem pessoas fracassando na fartura, fracassando no sucesso, fracassando na prosperidade, fracassando no muito. E aí entra o início da mensagem de agora. Diga comigo, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Meu Deus, dei graças em todas as circunstâncias. Acabei de citar um versículo importante. Paulo diz, eu sei o que é ter muito e sei o que é ter pouco. E não estou falando que, ele está falando, eu sei, eu vivi isso, eu experimentei isso, muito e pouco, isso não muda para mim. Porque a minha fé, as minhas emoções, é a mesma. Deem graças em todas as circunstâncias. Essa é uma mensagem que eu gostaria que você parasse com muita lucidez agora e deixasse a mensagem entrar profundamente no seu coração. Porque você nunca vai sair do nível que você está, nunca irá para um nível superior, se você não aprender a ser grato a Deus aonde você está hoje. Nunca. E graças não é conformismo.
é gratidão. É diferente. Porque, geralmente, quem não é grato no pouco, diga comigo, não será no muito. Isso é uma lei. Não será no muito. Quem tem o hábito da ingratidão, você pode prestar atenção, que isso no dia a dia a gente vê isso. Você fez pouco, você fez muito, você fez pouco, você fez muito por alguém. Você pode ter feito um monte por alguém. Se ela tiver que ser ingrata, ela vai ser ingrata do mesmo jeito. É verdade ou não é? Assim as pessoas são com Deus. Tem pessoas que não adianta dizer, ela não é grata. E quando eu digo não é grata, agora vamos trazer para coisas práticas. Vamos trazer para coisas práticas. Espera aí. Eu tenho mais motivos para agradecer ou mais motivos para reclamar? Não, mas reflita sobre isso com lucidez. Não fala por falar, não. Porque, vamos lá, talvez a nossa vida não esteja como nós gostaríamos que ela estivesse. E aí, se eu não olho para o que eu já tenho hoje, o quanto tenho sido, com todas as batalhas, com todas as lutas, o quanto eu tenho sido abençoado hoje, o quanto eu tenho sido beneficiado por Deus hoje, e tudo que eu faço é reclamar, porque minha vida é uma droga, minha família é uma droga, meu casamento é uma droga, meu marido é uma droga, minha esposa é uma droga, meus filhos só dão trabalho, a minha vida financeira, o dinheiro não dá para nada, tudo, nada tá bom, nada tá bom, eu moro aqui, não tá bom, eu moro lá, não tá bom. Olha, um dia uma pessoa, eu disse assim para uma pessoa, querida, por favor, você precisa se tratar. Porque você, querida, você tem o péssimo hábito de reclamar de tudo. Você estava aqui, não está bom. Você foi para São Paulo, não está bom. Você estava em Fernandópolis, não está bom. Você estava lá em Catanduva, não está bom. Por onde você passou, não está bom. Trata esse problema que está dentro de você. Por quê? Não está bom dentro de você. Não é fora. O problema está dentro. Você tem o maldito hábito da reclamação. Você não é grato em nada. Se você tem isso, não está bom. Se você não tem, não está bom. Se Deus te proporciona, não está bom. Está dentro de você o péssimo hábito da reclamação. E aí, o pouco que você foi, você vai retroceder. Porque quem não é grato no pouco, não será no muito. E também, o que está fazendo para mudar isso? Isso eu falei para ela, para você eu não estou falando, porque você não precisa. Entendeu? Eu falei para ela. Para ela. Ok? Não estou falando para você. Você não precisa, eu não preciso, nós não precisamos. É assim? Não, diga preciso sim, bispo. Diga todos nós precisamos. Porque a verdade é, pode passar, por favor. Salmo 103, 1. Bendiga, diga comigo, bendiga, ó minha alma, bendiga o Senhor, minha alma. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. Ah, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo pela vida. Eu te louvo pela saúde. Eu te louvo. Eu falava essa semana, né? Eu dizia essa semana, porque tem coisas que a gente às vezes não dá valor. E alguém me mandou um vídeo, o vídeo de um médico falando a respeito, se você tivesse um cavalo de 1 milhão, todo mundo já deve ter visto isso, que já correu às redes sociais. Se você tivesse um cavalo de $1 milhão, como é que você cuidaria dele? Ele vale $1 milhão, o seu cavalo. Como você cuidaria dele? Bem ou mal? Diga comigo, muito bem.
Porque você cuidaria muito bem dele. Muito bem. Nos mínimos detalhes. Eu não quero entrar nos detalhes do que o médico estava dizendo, porque o médico estava trazendo totalmente para a saúde. Trazendo para a saúde, porque a pessoa que não encontra tempo para cuidar da sua saúde, para investir na sua boa alimentação, na sua atividade, na vida, que você não encontra tempo para cuidar da sua saúde, mais dia menos dia a pessoa vai encontrar tempo para cuidar da enfermidade. Isso aí também não é novidade, porque todo mundo sabe disso, isso é velho. Mas, olhando para a minha vida, você vale muito mais do que um cavalo de $1 milhão. Você vale muito mais do que isso. Em todos os sentidos. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, e nós precisamos fazer uma reflexão daquilo que hoje já temos, e o quanto somos abençoados naquilo que temos hoje. Nós temos saúde. Temos ou não temos? Às vezes uma coisinha aqui, outra ali, mas nada. Você come, você bebe, você anda, tem pés, tem mãos, tem boca, tem olhos, tem ouvido. Quanto custa a tua visão? Quanto custa a tua audição? Quanto custa ter as 2 pernas? Então, nós precisamos parar de reclamar um pouco e olhar para aquilo que nós já temos e aquilo que não temos. Então, traçar metas, projetos para buscar, mas ser grato, começando pela gratidão aonde estamos. Porque quem não é grato aonde está, quem não é grato no que tem recebido, não será, numa medida superior. E o Salmo 103, versículo, pode passar, por favor. Bendiga o Senhor, minha alma. Diga comigo, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Meu Deus, só o que nós falamos aqui não é bênção? Sim ou não? Não esqueça não. Não esqueça não. Não esqueça de nenhuma. Porque tem algumas coisas, talvez não esteja como você gostaria, mas não esqueça não. Não esqueça. Quem tem a família, sua família não é perfeita, mas tem gente chorando pela falta da sua. Tem gente chorando pela falta da sua. E nós precisamos estar atentos a isso, porque não tem nada, o marido não é perfeito, o filho não é perfeito, mas nós precisamos aprender a ser grato e trabalhar para mudar aquilo que precisamos mudar. Semana passada nós falamos de casamento. Não é só se preocupar, eu gostaria de ser feliz. Se preocupe um pouquinho também de fazer ser feliz. Que o seu companheiro seja feliz. Preocupe-se em investir um pouco nisso também. Você só quer ser feliz e não quer fazer o outro feliz? Invista nisso também. A gente dá e recebe. Dai e ser-vos-á dado. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Nenhuma. Quando você entrou na igreja, você recebeu um pedaço de papel? Será que você conseguiria fazer uma lista rápida? Uma lista rápida de coisas que você agradeceria a Deus que você já tem? Não vou pedir para você fazer agora, não. Não vou pedir para você fazer. Mas será que você gostaria? Ou se você conseguiria? Fazer uma lista extensa, porque eu tenho certeza de uma coisa. Se você parar para fazer, não vai caber nesse papel aqui. Estou certo ou errado? Se você começar a agradecer aqui, meu Senhor, eu te agradeço pela saúde, te agradeço por tudo perfeito no meu corpo, te agradeço por cada órgão, te agradeço, Senhor, pela minha família, pelo meu filho maravilhoso, pelo meu marido, não é perfeito, mas o Senhor me deu um marido maravilhoso, Senhor, enfim, e vai, a casa que eu moro, o teto que eu moro, o carro que eu ando, o trabalho que eu tenho, oh meu Deus, não é muito, mas eu te agradeço pela medida que o Senhor tem me dado. Não caberia aqui.
Mas talvez quando a gente fala assim, tem pessoas que não conseguem nem pensar. Bispo, eu acho que eu não conseguiria, são poucos os itens. Será que é mesmo? Ou será que eu estou na linha da ingratidão? Será que realmente, porque eu tenho certeza que todo mundo que está aqui nessa reunião não caberia dentro desse aqui. Eu tenho certeza disso. Tem mais razões para agradecer do que para reclamar. E isso você tem que dizer para você. Sabe por quê? Diga comigo, bendiga o Senhor, minha alma. Não se esqueça nenhuma de suas bênçãos. Alguém que está falando com Ele mesmo. Alguém que está falando com Ele mesmo. Bendiga o Senhor, minha alma. Alguém que está dando um conselho e certamente um chacoalho nele mesmo. Bendiga o Senhor, minha alma. Agradeça ao Senhor. Louve ao Senhor, minha alma. Não se esqueça de nenhum das suas bênçãos, não. Porque você está olhando só o que você não tem, você tem mais do que você merece. Você está reclamando de tudo, como se sua vida tivesse uma desgraça, e você tem mais bênçãos. Bendiga o Senhor, minha alma. Você precisa dizer isso à tua alma. Precisa declarar, chamar a atenção da tua alma, do teu homem interior. Para de reclamar, para de murmurar, bendiga o Senhor, louve a Deus. Não se esqueça de tantas bênçãos que você tem recebido. Três, 116. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei. Diga comigo, enquanto eu viver. Se Deus não me responder, eu vou jogar tudo para o alto. Não vou mais orar, não vou mais buscar, não vou mais adorá-lo, não vou mais. Vou te dar um conselho, nunca diga isso, porque se você disser, te prepare. Te prepare. Porque Deus tem buscado homens e mulheres fiéis, seja na prosperidade ou na adversidade, no muito ou no pouco, na saúde ou na enfermidade. É o que Deus tem buscado. É o que Deus tem buscado. Os olhos do Senhor têm procurado os fiéis. Os olhos do Senhor têm procurado os fiéis. O que vale mais? Eu disse, você sabe, essa semana eu falava assim, de todas as riquezas que nós temos, a menor é a financeira. A menor. De todas as riquezas que nós já possuímos, a menor é a econômica. E grave bem o que eu estou dizendo, porque eu não estou falando, pregando contra a prosperidade, o dinheiro, não, até porque isso é bíblico. Mas ela é a menor. Porque quanto uma pessoa daria pela sua saúde? Daria? Diga comigo. Tudo. Daria ou não daria? Quanto uma pessoa daria pela vida de um filho? Daria? Quanto a pessoa daria pela vida da pessoa amada, do homem e da mulher amada, a pessoa que ama? Daria? Tudo. Então, a menor das riquezas que possuímos é a financeira, é a econômica. É a econômica. E mais, existem pessoas que têm passado por situações que realmente mexem conosco.
Tem gente brigando com Deus e perdendo a fé por causa de coisa pequena. Por causa de coisa pequena. Já não é fiel na medida que está. Não é fiel na medida que está. Porque o amor do Senhor está condicionado a algumas coisas. E isso não é amor. O Braga, Dulcimara, fique em pé, por favor. Se coloque em pé. Quando eu conheci esse casal que eu fui até eles, porque a Val aqui, que está aqui na frente, me pediu para fazer uma visita a esse casal que estava aflitos. E quando eu cheguei até eles estavam com o filho com câncer, leucemia. E a aflição, a dor, o desespero, porque o filho já tinha 11, 12 anos, né? 12 anos. Entramos num processo de oração, entramos num processo de unção, clamando a Deus, buscando a cura, buscando. Mas o Senhor recolheu o filho. Um filho de quantos anos? Não é um recém-nascido. Um recém-nascido já é duro, mas um filho de 12, você já viveu muito, conviveu muito com ele, tem uma história com ele. É verdade ou não é? Tem uma história com ele. E o Senhor recolheu esse filho. Foi uma coisa fácil? Não. Eu vou envelhecer, eu não vou me esquecer da ligação do Braga 3 horas da manhã, me acordando. Eu vou envelhecer, eu vou carregar isso para mim, comigo, pelo resto da vida. Porque aquilo foi uma coisa que me marcou. Porque eu sou pai. E quando eu escutava o choro dele, falando que o filho dele estava morto diante dele, e ele dizia para mim, ore, bispo, para que o meu filho ressuscite, e eu escutando aquele desespero do pai ali, vendo o filho morto diante dele, aquilo, eu na madrugada, eu do lado de cá eu chorava. Do lado de cá eu chorava. E depois pedi para falar com ela no telefone mesmo, eu já trouxe uma mensagem a ela, mas não é isso que eu quero, o Senhor recolheu. O Senhor recolheu. E está ali hoje, servindo, louvando ao Senhor. Eu digo, Braga, se você tivesse, naquele momento, 100 milhões, 1 bilhão, Dulcimara, você daria tudo para trazer aquele filho de volta? Até a vida dela, ela está dizendo. Porém, o Senhor recolheu, o Senhor levou. E aí, pararam, se revoltaram, perderam a fé, perderam o ânimo. Não, hoje a Dulcimara é responsável pelo trabalho no Beneficência Portuguesa, levando consolo, fé, a esperança a pessoas que estão ali internados. Hoje o Braga está fazendo, hoje mesmo, né, que até de domingo mesmo, ele está fazendo um trabalho a uma clínica de recuperação, levando a palavra, envolvidos com a obra, trabalhando na obra, envolvidos com algo maior. Com algo maior. Se dissesse assim, bispo, a pessoa não teve força mais para se levantar, perdeu a fé, talvez numa perda desse tamanho, é brutal, é chocante, talvez até poderia ter aí as suas razões para perder a sua fé, mas não perderam. Pessoas assim, tiram a nossa capacidade de reclamar da vida e de justificar, porque as nossas perdas, quais são? Quais são as nossas perdas? Ali tem uma perda. Esse é um exemplo de tantas outras, como tem outros aí, como tem aqui o rapaz que toca aqui, que é o Anderson, que também perdeu a filha dele. Perdeu a filha dele, curou ele e a esposa, não sei se eles estão aqui hoje, estão aqui? Eles curaram a sua dor, é que ele trabalha à noite, talvez
essa madrugada deve ter trabalhado. Curou a sua dor, tem curando a dor dos outros, é o que tem feito o casal? E essa semana passada ainda a Dulcimara mandou uma mensagem para mim e dizia, semana retrasada, dizia, eu sinto que eu preciso fazer muito mais, eu sinto essa cobrança, eu quero fazer muito mais, eu quero poder, que Deus me use ainda mais. Obrigado, pode sentar. Quem está entendendo? O que eu quero mostrar para você, diga comigo, invocá-lo-ei, enquanto, o que está escrito ali? Enquanto viver, não é enquanto Ele me abençoar, é enquanto Ele fizer o que eu quero, não é enquanto Ele me der tudo o que eu quero, é enquanto eu viver. Esse é o Espírito que Deus busca, esse é o Espírito que tem que estar em você. Às vezes a gente reclama de coisas, de problemas que não são problemas, entende o que eu quero dizer? Nós reclamamos de coisas, nós esquecemos de parar e olhar assim, espera aí, quanta coisa boa tem acontecido na minha vida, quanto eu tenho sido abençoado, ainda por mais que eu tenha sofrido algumas pedras, eu tenho muito mais. E quando você reage assim, você muda tudo no mundo espiritual. A gratidão, ela muda tudo, dentro de você e fora, e eu vou provar isso aqui nessa reunião, pode passar. Andarei perante a face do Senhor, diga comigo, andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Aqui, nesta terra, eu andarei perante a face do Senhor, aqui, nesta terra, na terra dos viventes. Todo mundo vai ver, todo mundo verá que eu sou servo do Senhor, que eu sou fiel ao Senhor. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Passa. Salmo 116, 12. Como posso, diga comigo, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como você pode retribuir ao Senhor? Sendo grato, sendo fiel. Como você pode retribuir ao Senhor toda a bondade? Se doando mais. As pessoas, como eu disse, por favor, receba bem a mensagem, receba com o coração como terra boa. Os ingratos são egoístas. Os ingratos só olham para si, só olham para a sua vida, só olham para o e a minha vida, e minha vontade, e eu. As pessoas gratas, elas não estão preocupadas só com a sua vida, as pessoas gratas, elas são doadores. Elas se doam, elas doam mais, elas são doadoras em tudo e em todas as áreas. Porque existe o espírito de gratidão, e isso faz parte do Espírito de Deus. São qualidades daquele que tem o Espírito de Deus. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Como você pode? Já fez essa pergunta? Senhor, como eu posso retribuir toda a bondade que o Senhor tem dispensado a mim, Senhor? Como eu posso? E tem coisas que você pode fazer mais, pode se doar mais, pode ser mais comprometido, pode ser muito mais fiel, pode se envolver com coisas maiores. Quando eu digo com coisas maiores, causas mais nobres, tem coisas que a gente se envolve, é o que eu digo, gente, se tem alguém que não gosta de navegar em rede social, acha a maior futilidade do mundo, rede social, acho que é muita fantasia, muita ilusão, não generalizando, mas se as pessoas que postam coisas nas redes sociais se preocupassem em ser, seria tudo diferente, viu? Às vezes você vê tantas imagens bonitas que você sabe que na realidade não é aquilo, então se preocupe em ser, foque em ser, seria muito mais bonito. E cuidado com rede social, que tem gente que não tem estrutura para suportar a carga que atrai para a sua vida por rede social, viu?
Está vivendo um inferno e tem gente que ainda não caiu a ficha, que tem, cada vez que posta coisas lá da sua vida, das suas particularidades, está só atraindo carga negativa para a sua vida e não está preparado espiritualmente para isso. Aí, só opressão, perturbação, problema na família, problema no casamento, uma situação atrás da outra, porque não tem estrutura para suportar a carga que vem de lá. Vigia nisso. Se quer, então vigia, então se revista mais. Porque quando você posta lá algo na sua vida, da vida perfeita, da vida real, ou do seu suposto sucesso, você está atraindo para a sua vida. Está atraindo toda uma carga para a sua vida. E talvez muitos não estejam preparados para suportar essa carga. E aí é onde vem tantos reflexos e tantas retaliações sobre a tua vida. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Estou generalizando não, viu, gente? Estou generalizando não, mas nesse ponto, agora eu estou falando a real. Se algumas pessoas, se realmente elas se dedicassem, se focassem para mostrar, ou para viver de verdade aquilo que ela tenta mostrar na rede social, a vida dela era um show. Mas ali é só foto, só fotografia, só imagem. Erguerei o cálice, pode voltar ali. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com, diga comigo, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Quantos votos vocês já fizeram ao Senhor? E votos e mais votos, né? Quantas pessoas, a gente não pode, cuidado com que aquilo que você se esquece, Deus não se esquece, tá? E quando nós falamos de votos, são inúmeros, né? Quantas pessoas falavam assim para o Senhor: Senhor, se o Senhor me abençoar nessa área, se o Senhor me der vitória nessa área, Senhor, eu faço um voto com o Senhor, a partir de agora, minha vida vai ser assim, eu vou fazer isso pela tua obra, eu vou fazer isso para o Senhor, eu vou me dedicar, meu Deus, eu não vou perder um culto, meu Deus, se o Senhor fizer, quantos votos? Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer clofeto, se o Senhor me abençoar, eu vou ser dizimista, fiel ao Senhor, quantos votos? Cuidado, enquanto você faz um voto ao Senhor, não tarde a cumprir, porque a Bíblia diz que achará pecado em você e Deus vai cobrar ele de você. Então não faça, mas se fizer, pode cumprir, porque ele vai cobrar de você esse voto. E a mente do Senhor não é esquecida, a nossa é. Ele não se esquece. Pode passar. Oferecerei a ti, diga comigo, um sacrifício de gratidão. Olha aqui que coisa linda. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Quando nós falamos, né? Você vê que às vezes a pessoa não faz o sacrifício nem por ela mesma, né? Pelas conquistas dela. De gratidão vou fazer? Deveria. Porque, às vezes, é o que sempre ensinamos. Sacrifício todos fazem. A gente aqui escolhe que sacrifício a gente quer fazer. E o preço todos pagam. A gente aqui escolhe que preço quer pagar. Mas às vezes, para vencer, para alcançar a materialização dos meus sonhos, dos meus projetos, das metas que eu quero, eu tenho um preço a pagar. Eu tenho os meus sacrifícios, tenho os meus votos, tenho os meus sacrifícios físicos, espirituais, financeiro. Eu tenho os meus sacrifícios. Agora, isso para alcançar. Se a pessoa não faz, nem para alcançar, nem pelos seus objetivos, ela vai fazer por gratidão? Mas a Bíblia ensina que sim. A Bíblia ensina que sim. E é onde você percebe você vê que, literalmente, o problema não está em Deus. O problema está em nós. O problema não está em Deus. Mas por que eu não vejo? Por que Deus não faz mais como a gente vê na Bíblia? Por quê? Porque as atitudes também não são a mesma. Deus também está esperando uma postura, uma atitude da minha parte. Deus está esperando uma mudança da minha parte, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, uma mudança de espírito, uma mudança de fé. Deus também está esperando isso. Quantos poderia falar: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, Senhor,
e invocarei o nome do Senhor. Passa. Esse ponto que eu vou entrar agora, e depois nós vamos entrar, que eu vou provar a você a gratidão, o quanto ela traz de bênção para a vida de uma pessoa, mas aqui se refere a Satanás. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, diga comigo, subirei aos céus, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, diga no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei, diga comigo, como o Altíssimo. Você vê que aqui começou o orgulho, a ingratidão começou com Satanás, que foi criado como um ser perfeito, cheio de glória, cheio de honra, extremamente honrado, mas já cobiçou aquilo que não era para cobiçar, já quis ser mais do que Deus, cobiçou o próprio lugar de Deus, cobiçou o que não era para ele. Diga comigo, cobiçou o que não era para ele. Pode passar. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiró e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição. Diga comigo, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Olha que coisa. E depois se transformou, né, em Satanás. Antes Lúcifer se transformou em Satanás. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado, com toda a perfeição e glória. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio de seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim, guardião do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se, diga comigo, orgulhoso, por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria, por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra, e fiz de você um espetáculo para os reis. Observe que o orgulho, a cobiçar aquilo que não era para ele, nós precisamos achar o ponto de equilíbrio, né? Eu começo justamente onde iniciamos a mensagem, a palavra. Se você não é grato onde você está, você vai estar sempre olhando para onde não deve estar olhando. Sempre vai estar observando e olhando e desejando e focando naquilo que não é para você. Assim foi a queda de Satanás. Era glorioso, esplendor, criado com glória, com honra, mas entrou no coração dele, ele almejou ser mais do que Deus, mais, ocupou a posição, almejou a posição, o trono de Deus. Passe, por favor. Ora, a serpente, Gênesis 3:1, era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse?
não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, diga comigo, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, diga comigo, parecia agradável. Cuidado, viu? Porque é sempre assim. A isca vem sempre assim. Sempre parece muito agradável. Sempre parece muito bom, maravilhoso. Lembre-se disso. Cuidado, cuidado, porque parecia agradável ao paladar. Diga comigo, era atraente aos olhos? Cuidado, cuidado, cuidado. E além disso, desejável para dela se obter discernimento. Era um discernimento que não precisava. Era um discernimento que não precisava, era uma informação que não precisava. E o ponto que eu quero deixar, tomou do seu fruto, comeu e deu ao marido e também comeu. Enfim, vou resumir a história, que observe que o ser humano é um problema sério e nós somos orientados pela palavra a buscar esse discernimento, esse equilíbrio. Nunca está bom. Estavam no paraíso, diga comigo, estavam no paraíso. Você sabe que o paraíso foi um lugar perfeito criado por Deus para eles. Tudo perfeito, tudo perfeito. Lugar maravilhoso, muita riqueza, ouro, pedras preciosas, abundância de todo tipo de alimento possível, uma abundância gigantesca, uma fartura gigantesca, perfeito. Mas não estava bom. Eu quero aquele. Isso é importante para uma reflexão. Diga comigo, maldita insatisfação. Você vê que a insatisfação, a maldita insatisfação, porque não está bom, não está bom, não está bom, eu tenho tudo, mas não está bom, eu tenho tudo, mas não está bom, eu tenho tudo, mas não está bom, mas ainda falta isso, mas ainda falta aquilo. Cuidado, se equilibra. O que não tem, nós buscamos em Deus, com equilíbrio, com muito equilíbrio, porque essa maldita insatisfação fez com que eles fossem expulsos do paraíso. Fizeram o que Deus reprova, fizeram aquilo que era contrário à palavra do Senhor, e ao invés de ter mais, perdeu tudo. Diga comigo, ao invés de ter mais, perderam tudo. Por quê? Por causa da maldita insatisfação. Da maldita insatisfação. Não está bom, não está bom, nada está bom, isso não está bom, aquilo não está bom. Cuidado, porque o que não está bom nós buscamos em Deus, nós buscamos em oração, buscamos o equilíbrio, buscamos a direção, discernimento para fazer tudo dentro da direção de Deus. Se Deus deu uma abundância muito grande, uma fartura muito grande, então vou buscar. Tem coisas que eu não preciso, não é para mim. Tem coisas que não é para mim. Aí cabe cada um parar e refletir sobre a sua vida de um modo geral, porque muitas pessoas na busca, muitas pessoas na maldita insatisfação acabam perdendo tudo que tem. E quando eu digo tudo que tem, eu já disse aqui das riquezas que nós temos, né? Temos muitas riquezas, muitas. Somos extremamente abençoados e nós precisamos ter equilíbrio, autocontrole, domínio próprio, lucidez, para não fazer o que Deus reprova. Porque, de repente, o que acha que está faltando é a desgraça da vida. E agora, pessoalmente, nós estamos falando de pensamento, de sentimentos, de coisas que
você vê que aquele fruto não era para ela. E Deus já tinha dito que não era. Aquilo ali não era, isso aí não é para você. Isso aí não é para vocês. Vocês têm tudo, isso aí não é para vocês. Nós precisamos saber o que não é para nós. Amém? Mas o foco é maldita insatisfação. E mais uma coisa, que nós já pregamos sobre isso essa semana. Depois não adianta desculpa, não adianta falar assim, ó, porque, Adão, você comeu do fruto que eu lhe proibi? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que me deu. Eva, você comeu do fruto e deu a Adão? Ah, foi a serpente, me enganou. Fora. Adiantou a desculpa? A justificativa? Sim ou não? Até porque o Senhor diria assim, eu não falei, não foi com a serpente, falei com vocês. Viu? O que eu falei com vocês, não falei para a serpente. E Adão, não adianta você dar desculpa a Eva, porque eu falei com você, diretamente, com você. Viu? Então, agora não tem conversa. Fora. Pode passar. Mateus 14, 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando, diga comigo, diga comigo, 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, o que está escrito ali? Deu graças e partiu os pães, e em seguida deu os discípulos e estes a multidão. Tomando 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes não era nada. 5 pães e 2 peixes não era o suficiente para fazer alimentar a multidão que ali estava, que era quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não era o suficiente, mas está o exemplo de Jesus, pega 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, agradeceu por aqueles 5 pães e 2 peixes, abençoou, e através daquela atitude, houve o milagre da multiplicação. A gratidão multiplica ou não multiplica? Quem não é grato no pouco, nunca vai sofrer o milagre da multiplicação. Porque a primeira coisa que vira e diz, esses 5 pães e 2 peixes não dá para nada, que porcaria. Não vira nada isso aqui. Por isso que não vira mesmo. Nunca se transforma em multidão. Porque só sabe falar errado. Só reclamar, não é grato no pouco. Pegou os 5 pães, 2 peixes, que não dava literalmente, mas deu graças. Agradeceu. Abençoou, e aqueles 5 pães e 2 peixes foram multiplicados, e se transformou, diga comigo, em abundância. Se não é grato no pouco, vai ser no muito. Como é que vai ser a multiplicação? Está aqui, primeiro exemplo de Jesus, que o ato de gratidão traz a multiplicação. Diga comigo, o ato da gratidão traz a bênção e a multiplicação. Todos comeram e ficaram, diga comigo, satisfeitos. E os discípulos recolheram. O que está escrito aqui? Meu Deus, era 5 pães e 2 peixes, ainda alimentou uma multidão e sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. 12 cestos. Tem quem doou aqueles, quem ofertou aqueles 5 pães e 2 peixes, depois teve o privilégio deles recolherem 12 cestos. Passa. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mateus 15, 36. Depois de tomar, diga comigo, os 7 pães e os peixes, diga comigo, e dar graças. Opa, outra multiplicação? Outra multiplicação? 7 pães e os peixes, e dar graça. Partiu, os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos que comeram,
até se fartar, todos comeram até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. A gratidão trouxe novamente a multiplicação. Você precisa aprender a agradecer pelo que tem chegado às tuas mãos. Senhor, te dou graças por essa medida. Te dou graças, Senhor. Eu te agradeço por essa medida. Abençoe, multiplica. E a gratidão vai trazer a multiplicação. Amém? E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então tiraram a pedra. João 11:41. Então tiraram a pedra. Diga comigo. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Está lá, Lázaro morto. Lázaro morto há 4 dias. Jesus vai para ressuscitar Lázaro. Chega diante do túmulo, tirem a pedra. Diga comigo, tirem a pedra. O homem tirou a pedra. O Senhor diz o seguinte: olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Ele não tinha nem orado ainda. Ele não tinha nem mandado o morto ressuscitar ainda. Ele já estava agradecendo pela resposta àquele milagre. Ele não tinha nem falado ainda: Lázaro, sai para fora. E ele já estava agradecendo pela resposta da oração. Pelo milagre que estava prestes a acontecer. Eu te agradeço porque me ouviste. E aí em seguida ele disse: Lázaro, sai para fora. E o morto de 4 dias saiu. A gratidão, o agradecer. Tem um morto lá na tua casa? Tem um problema que já cheira mal? Tem um Lázaro aí na sua vida? Pai, eu te agradeço por esse milagre. Eu te agradeço por me ouvir. Eu te agradeço por essa mudança. Eu te agradeço pela transformação do meu marido. Eu te agradeço pela transformação da minha esposa. Eu te agradeço pela transformação do meu negócio. Eu te agradeço pela transformação dos meus filhos. Eu te agradeço por aquilo que está morto, mas está revivendo, está sendo ressuscitado. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque esse problema cheira mal, mas eu tenho a certeza que vai mudar. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pela minha vitória. Eu te agradeço por este ser o melhor ano da minha vida, Senhor. Eu te agradeço por cada pedido, para cada projeto. Eu te agradeço, Senhor, por me ouvir. Eu te agradeço, Senhor. Amém? Quanta coisa precisa ser mudada. Deus está falando com você. Cuidado, porque quando Deus fala conosco e nos dá a direção do que fazer e como fazer, tira-nos a total capacidade justificativa, porque Ele está mostrando o que devemos fazer, como devemos fazer. É assim que você vai para um nível maior. Dê graças pela medida, não é o suficiente, mas Deus vai multiplicar. Dê graças pela oração ouvida. Dê graças pelo milagre.
mesmo antes dele acontecer. Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Ó, tá, que versículo é esse? Que versículo está aqui? 40 aí? Então vai para o 42. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Por favor, 3. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, diga comigo, Lázaro, venha para fora. O morto saiu. Ele estava agradecendo lá no 41, o milagre estava acontecendo aqui no 44. Eu te agradeço por haveres me ouvido. Você tem agradecido pelas suas vitórias? Se você tem agradecido pela sua oração, a oração que tem gente que nem fez, mas tem gente que está fazendo. Tem agradecido pela mudança, pela transformação? Ou só tem falado do que não tem? Só tem falado do que não está acontecendo, do que não tem vivido? Está na hora de mudar. Quem não é grato na medida que está, não vai para medida nenhuma. Não vai. Cuidado com as insatisfações, cuidado com os pensamentos, cuidado com os sentimentos. Nunca se esqueça, nós falamos muito recentemente, que isso é cientificamente. As pessoas ingratas, infelizmente, são pessoas que têm a tendência de reclamar muito da vida, de falar muitas coisas que não deve. E essas pessoas, elas acabam fazendo com que o seu próprio organismo produza hormônios que não são bons. O seu corpo vai produzir hormônios que não são bons para a tua saúde, vai trazer mais estresse, à sua vida, vai liberar o cortisol. Nós sabemos que as pessoas gratas liberam hormônios maravilhosos. A maneira da gente lidar, a maneira da gente reagir na vida, isso comprovado cientificamente. Tem cientistas que afirmam isto. Quando você tem o espírito de gratidão, quando você agradece pela medida, quando você tem a capacidade de esperar coisas maiores, você libera outro tipo de hormônio no seu organismo, hormônio que traz o bem-estar, hormônio que produz em você, que te dá força para fazer aquilo que você talvez não teria condições de fazer com outro espírito. Dopamina, serotonina. Tem uma cientista americana que ela fala que as pessoas, mais ou menos o que nós fazemos dentro da igreja, esse espírito que nós transmitimos dentro da igreja, que nós ensinamos, a sua postura, cabeça erguida, posição, declaração de fé, declaração de vitórias, até porque você vê que o próprio Senhor Jesus ensina a chamar as coisas que não são como se já fosse. O que Jesus fez aqui? Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque tu sempre me ouves. Ele não tinha nem orado, ele já estava agradecendo por aquele milagre, por aquela mudança. Então, há cientistas que ensinam e comprovam isso, que a pessoa só dela mudar a postura dela, somente dela fazer declarações de fé, declarações como essa que nós profetizamos, nós ensinamos você a profetizar. Esse será o melhor ano da minha vida, as coisas vão mudar, o que eu não vivi eu vou viver, aquilo que não aconteceu vai acontecer, aquilo que eu não conquistei eu vou conquistar. Só da pessoa mudar a sua entonação e mudar a sua postura física, o seu corpo produz como é que chama o hormônio masculino? Testosterona, que é o hormônio do sucesso. Seu organismo, cientistas comprovam isso.
Os cientistas comprovam isso. E é o que a Bíblia nos ensina. Só comprova o que está escrito na Bíblia. Então, quando a pessoa tem esse espírito, essa maneira de reclamar, de murmurar, sempre liberando hormônio ruim no organismo, sempre estressada, sempre com a cara fechada, sempre mal-humorada, sempre de mal com o mundo, sempre. Por quê? É o que está produzindo. A sua atitude faz com que o teu organismo produza isso. E atraia coisas ruins. E você quer atrair coisas boas. É verdade ou não é? Você quer atrair coisas boas, mas então precisa mudar. Precisa mudar. Porque você vê que o próprio corpo reage àquilo que está dentro de nós. O espírito, né? O espírito que está dentro de nós. Por isso que é necessário que você mude. Por isso que a Bíblia fala de mudança. Houve um outro espírito, mudança de espírito. É necessário uma mudança de espírito porque o teu próprio organismo trabalha em teu favor. Teu próprio organismo vai produzir dentro de você hormônios, neurotransmissores importantes para o teu sucesso, para as tuas realizações, para as tuas conquistas, para as tuas vitórias. Do contrário, sempre vai estar aí produzindo estresse, ira, nervosismo, irritabilidade, e aí automaticamente o seu corpo, sua postura física, tudo contribui contra você, de forma desfavorável a você. Passa, por favor. 26, Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, diga comigo, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo, como vocês no reino de meu Pai. Jesus celebrando a ceia e dando graças momentos antes de passar pelo maior desafio, que era o desafio de cruz. Então, espera aí, porque nós sabemos que a aflição dele foi grande. A aflição de Jesus, prestes a passar pela cruz, a sua aflição foi grande. Porém, olha que coisa linda, dando graças pela ceia, pela nova aliança, e dando graças momentos antes de enfrentar o maior desafio terreno que ele passaria. Sabendo do que teria de desafio pela frente, mas estava dando graças. Tinha um grande desafio pela frente, momento terrível, porém, estava dando graças. Só que aquele sacrifício, quem não gosta de passar pela dor e pelo sacrifício, aquele sacrifício faria dele Senhor do Senhor, dos senhores, Rei dos reis nos céus e na terra. Amém? O Senhor respondeu, Mateus 25, muito bem, diga comigo, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Vem e participe. Vamos lá, gente, diga comigo, vou repetir de novo. Diga comigo, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Muito bem, servo bom e fiel.
você foi fiel no pouco, no muito, sobre o muito eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É isto, nós precisamos aprender a sermos gratos, fiéis aonde estamos, na medida que estamos. Não vamos passar, você não vai passar para uma medida superior, se não aprender este princípio importantíssimo. Não saímos do lugar, e essa é a resposta pela qual muitos, ao invés de avançar, têm retrocedido. Precisa haver uma mudança de espírito. Cuidado com as insatisfações, cuidado com a ingratidão, cuidado com os pensamentos, cuidado com as palavras, cuidado, trabalhe dentro de você, porque com todas as batalhas, com todas as lutas, você tem muito mais razões e motivos para agradecer, do que para reclamar, murmurar, blasfemar. Cuidado, o espírito de vencedor é o espírito da gratidão. Está aqui. Quem será colocado no muito? Quem for grato, quem for fiel no pouco. Quem não é, a sequência mostra a mesma coisa, quem não é fiel, não será colocado no muito, vai retroceder, até o pouco que tem lhe será tirado. Fique em pé, por favor. Pode terminar aqui, pode projetar. Diga comigo, quem está satisfeito, despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Então, você vê que às vezes a pessoa não tem do que reclamar, ela vai reclamar até do doce. Ela vai reclamar do mel. Mel é amargo. O doce é amargo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, porque quando não tem do reclamar, pode reclamar daquilo que, e Deus vai se entristecer. Deus vai se entristecer. Pode passar? Diga comigo, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Cuidado, como falamos. Às vezes você anda com gente mal-humorada aí, ou com gente que fala demais, imita a maneira de falar, imita a maneira de reclamar, imita a maneira de... É o que eu disse no início da mensagem, pega até os trejeitos. E isso é uma armadilha. Cairá em armadilha mortal. E para concluir, terminou? Eu gostaria de fechar essa mensagem. Eu até entreguei, mas a reunião não permite. Você deve parar e fazer uma lista de quantas coisas você é grato ao Senhor. Faça uma lista. De quantas razões e motivos você tem para agradecer. Ou só tem algumas coisas que você consegue enxergar como bênção, outras não? Só tem algumas coisas que a gente enxerga como bênção? E principalmente, cuidado porque o ser humano é muito problemático. Muito. O ser humano pode reclamar porque não tem dinheiro, não pode comprar, mas também pode entrar no momento de insatisfação porque
Ô dúvida cruel, não sei o que comprar. Tem um péssimo hábito da reclamação, tudo é motivo para reclamar. Tudo. Tem gente que reclama porque não tem família, não tem casamento, não tem marido, tem gente reclamando do marido. Tem gente reclamando que não tem filho, tem gente reclamando do filho. E aí a gente poderia seguir aqui numa série de coisas que, então nós precisamos parar, fazer uma longa lista de quanto temos sido abençoados. E o que não temos, projetar. E estabelecer como meta, fazendo da forma certa. Ninguém vai colher o que não está plantando. Isso é fato. Ninguém. E nós precisamos aprender isso, que o que nós temos é o que nós estamos construindo. Na fé, nas boas atitudes, na comunhão com Deus, na sabedoria do Espírito Santo. O que não temos é que não temos construído. Então precisamos colocar foco nisso. Mas se você parar, olha para o teu corpo, está perfeito, não é? Sabe o que eu quero dizer? O que não está perfeito é você mesmo que estragou. Estou certo ou errado? Mas a coisa mais gloriosa é que Deus nos dá o poder para consertar. É ou não é? Deus, quando Deus te fez, Ele fez tudo perfeito. Fez ou não fez? Você nasceu perfeito. Raríssimas as situações, as exceções, que nasceu com algum problema, com alguma situação, mas tem gente que até isso, os problemas que nasceu, Deus já curou, Deus já mudou, Deus já reverteu a situação. Mas pode prestar atenção, nós nascemos perfeitos, viemos perfeitos. Se nós estragamos o nosso corpo, não foi Deus, foi nós. Se comemos demais, se engordamos, se relaxamos, se bebemos, se ingerimos o que não deveria, foi nós, não foi Deus. Estou certo ou estou errado? Somos nós. Então, tem coisas, tudo que Deus faz é perfeito, a forma de Deus trabalhar conosco é perfeito. Nós viemos perfeitos, corpo perfeito, e a Bíblia diz que tudo que Deus fez e faz é perfeito. Quem tem estragado a perfeição de Deus é o homem. Sabia disso ou não? Quem tem estragado a perfeição de Deus é o homem, porque tudo que Deus fez e tem feito e faz é perfeito. Pode prestar atenção que nós quando começamos a desenvolver, é rara as exceções, mas está ligado também à alimentação, éramos magrinhos, né? Não engordamos daquela forma, dente vem perfeito, tudo certinho, quem deixa estragar somos nós, porque não cuidamos, né? O casamento vem dentro da medida, aquele casamento que é feito na bênção do Senhor, vem como bênção na vida da pessoa, começa tudo perfeito, depois a maneira de agir, conduzir o casamento é que vai estragando. Tudo que Deus faz é perfeito. Quem estraga é o homem. Mas a vantagem é que também que a gente tem o privilégio de poder consertar, né? Algumas coisas sim. Alguma coisa. Aqui se eu perguntar, bispo, eu era gordo, entrei numa dieta, comecei, bispo, as mulheres, eu engordei, fiz uma lipo, né? Tirei o excesso daqui, dá para ir consertando. Dá para ir consertando. Bicho, meus dentes eu descuidei tudo, perdi um monte de dente, quebrou, depois, mas dá para consertar. Tudo isso dá para consertar. Né? E Deus abençoa a pessoa, pode ficar até melhor depois, né? Não pode? Sim ou não? Talvez era gordão, agora vai ficar magrinho, bonitão.
talvez estava todo estourado, aí vai colocar agora algo que vai deixar melhor ainda do que era. É possível. Deus nos abençoa, tem coisas que só Deus pode fazer, e outras coisas, Deus, Ele nos capacita, nos possibilita, como nós sempre ensinamos, né? Deus, Ele nos abençoa com tudo aquilo, diga comigo, que o dinheiro pode comprar, e com aquilo que o dinheiro não pode comprar, que só Deus pode fazer. E isso é uma bênção. Eu quero que você abrace sua família, por favor. Fique com seus olhos fechados agora. Abrace sua família. Abrace sua família. Os filhos podem, os obreiros podem ir também. Os obreiros podem ir. Podem ir. Essa pessoa que está do seu lado, poxa vida, você tem uma riqueza aí do teu lado. Você tem uma riqueza. Você é muito abençoado. Mesmo você que está aí só, você é muito abençoado. Você tem saúde. Você é perfeito. O que você não tem, fazendo da maneira certa, você vai ter. Você vai alcançar. Agora, não é reclamando, não é murmurando, isso é um pecado. É um pecado reclamar do que você não tem razão para reclamar. A sua vida pode não estar perfeita, mas não está a desgraça que muitos às vezes querem mostrar que está. Que o diabo quer mostrar que está. Que o diabo fica sussurrando no ouvido. Para de ouvir a voz do diabo, ouça a voz do Espírito. Talvez você que está aqui, você tem lá na sua casa uma família linda. Não está ajustado, precisa ajustar. Mas vai se ajustar, agindo da maneira certa. Vamos nos dedicar, colocar foco naquilo que precisamos fazer. Quando nós erramos, às vezes que algum ajuste aconteceu comigo, com a minha esposa, eu soube entender, como ela soube entender, que o erro não estava só em mim, ou o erro não estava só nela. Os dois erramos. E é isso que nós precisamos. Talvez eu não tenha feito o que eu preciso fazer, eu não tenho agido como eu deveria agir, eu não tenho valorizado e feito com que se sinta valorizado como eu preciso fazer. Nós temos projetos para a nossa vida profissional, financeira, projetos maravilhosos. E vamos atingir todos eles. Nós vamos atingir. Mas precisamos aprender a agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas hoje. Por tantas bênçãos. Você tem uma casa, você tem um teto, você tem comida na mesa, você tem saúde, você tem uma família, você tem um trabalho, você já tem muitas coisas maravilhosas. E é sendo fiel, na medida que você está, que você vai para uma medida superior. É sendo grato na medida que você está, que você vai para uma outra medida. E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe.